Alô pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma Conexão Adore da Igreja Central de Campo Grande. Estou novamente aqui com uma galera que está se acostumando já está já ficando conhecida de vocês, está sempre participando aqui. Vamos lá, vocês vão conhecer eles agora. Quem é que está aqui? Vamos lá, pela ponta lá, o varão. Olá, sou o João Fernando, 13 anos. Eu sou a Carla, eu tenho 12 anos e eu já participei aqui, sei lá quantas vezes eu já participei. Aí, essa aqui é a figurinha carimbada. E essa aqui? Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 12 anos e é minha primeira vez participando. Aí, ó, primeira vez. E você? Oi, meu nome é Sofia, tenho 13 anos e é a minha terceira vez participando. Aí, ó, esse pessoal que está aqui, eles têm muito a ver com a questão de Davi. Porque Davi teve tinha uma pergunta: quando eu serei rei? E eles têm sonhos. Vocês querem ser, qual profissão que vocês querem ser? Piloto, aeronáutica. Piloto de aeronáutica? Obstetra e pediatra. Essa aqui? Oncologista. Oncologista. Cirurgia? Cirurgiã. Olha só que esse pessoal quer ser. Sabe mais ou menos quanto tempo vocês vão levar para vocês conseguirem realizar esse sonho de vocês? Vocês têm uma noção? Vamos lá. João Fernando, sabe? Não. Mais ou menos, acho que uns 3 ou 5 anos. Não, daqui a quanto tempo? Vocês têm noção? Ah, não. E Aí é com Deus. vai fazendo umas contas aí, que as meninas já sabem mais ou menos aqui. Fazendo as contas dos anos que faltam para completar a escola, dos anos de faculdade e dos anos de especialização, mais ou menos uns 14 a 15 anos. 14 a 15 anos. E você? Como é também a área da medicina, também seriam uns 14 a 15 anos. Também. Também? Olha só, essa galera tem um tempo enorme para poderem se formarem. E Davi tinha uma pergunta também para ele: quando eu vou ser rei? Quando é que eu vou ser rei? E Davi, quando Davi foi ungido e que ele soube que ele seria rei, até o dia que ele realmente foi rei, vamos dizer, o primeiro reinado dele, que foi um reinado lá de Judá, levaram mais ou menos 13 anos. É o tempo que vocês têm mais ou menos para se formar, né? E assim, daqui para lá, vocês entendem isso, que vai ter um monte de desafio, um monte de coisa vai acontecer, várias coisas vão mudar na vida de vocês. E Davi teve essas mesmas lutas. Em 13 anos, quando ele foi ungido, até o dia que ele foi realmente coroado, a primeira coroação dele foram 13 anos. E aí aconteceram algumas coisas nesse tempo. Quais coisas que vocês lembram que aconteceram aí nesse tempo aí, nesses 13 anos? Ele criou uma inimizade com Saul e uma amizade com o filho dele. Sim, mais o que vocês lembram? Ele teve várias chances nesse período de matar Saul, porque eles tinham essa inimizade, né? Mas mesmo assim ele foi fiel a Deus e não matou. Exatamente. Mais alguma coisa vocês lembram que aconteceu? Ele teve que viver fugindo de Saul, porque Saul tinha enlouquecido por conta do poder. E isso foi fácil acontecer, essas coisas na vida dele? Ele derrotou derrotou Golias também. Derrotou Golias, teve isso também. Tudo isso teve nesses 13 anos. E foi fácil? Não foi. Foi uma vida de muita... Ele sabia que ia ter aquela, entre aspas, aquela profissão, mas esse monte de coisa aconteceu na vida dele, que a gente está colocando aqui só uns pedacinhos, mas que foram coisas que tiveram agonia, que tiveram que pensar, que teve que fugir, que teve que ter privação. E minha pergunta para vocês: como é que tem sido os dias de hoje a galera que quer, por exemplo, eu quero ser jogador de futebol, essas coisas, o cara quer, ele faz esse planejamento, é para daqui a pouco? Como é que tem sido? Normalmente faz o planejamento, mas eles normalmente querem aparecer com essa profissão, que tipo, por exemplo, viralizar nas redes sociais, ou eles serem realmente jogadores de futebol, também seria uma profissão que se parece bastante. E ultimamente as pessoas elas querem tudo agora, para ontem. Elas não querem esperar para que tudo aconteça conforme. Aí, tá vendo? As pessoas hoje não estão tendo essa coisa que Davi teve, mas Davi teve isso porque ele estava... O que estava acontecendo na vida dele? O que tinha de bom na vida dele que conseguia esperar? Ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Passou por privação, por dificuldade, não foi fácil, mas ele confiava em Deus. Isso foi uma das coisas, foi o top dele. Vamos abrir 2 Samuel 5:3, para poder a gente entender como aconteceu mais ou menos o dia que Davi foi coroado. Como é que aconteceu? 2 Samuel 5:3. Em 2 Samuel 5:3 diz assim:
Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. O rei Davi fez com que eles aí a aliança de Hebrom perante o Senhor e ungiram Davi sobre rei de Israel. Esse foi o dia da coroação de Davi. Que bacana. E assim, não foi, ele foi lá tomar força o reino, ele chegou lá, não, agora o reino é meu, eu vou bater em todo mundo e vou tomar. Não foi assim. Os anciãos de Israel, é claro que nesse meio tempo, eu esqueci de dizer, que depois que 13 anos que ele levou para poder ser coroado em Hebrom, aí para ele ir para Hebrom, ele perguntou para Deus, Deus, eu vou para Hebrom ou não vou? Eu faço isso ou não faço? Olha só como é que o cara era um cara de Deus. Ele ia perguntando para Deus, Deus ia mostrando a direção. Lá na frente, os anciãos de Hebrom chamaram ele, os anciãos de Judá chamaram ele e falaram, olha, agora você vai ser nosso rei. E ele foi ser rei de Judá. 7 anos depois, só que ele foi rei de Judá, enquanto isso lá em Israel, Isbosete era o rei. E ficaram em guerra civil, em luta. Brigando. Até que chegou o ponto que chegou nesse verso aí. Segundo Samuel 5:3. Os anciãos chamam ele e conversam com ele, olha, você vai ser o nosso rei. Nós queremos que você seja o nosso rei. E um detalhe interessante, segundo Samuel 5:1 e 2. Quem vai ler aqui que eu não estou lembrado? Carlinha. Em 2 Samuel 5:2 fala assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel e o meu povo, e será o seu governante. Viu que coisa legal? Todos os anciãos de Israel, e a lição fala que foram os anciãos, outros grupos que eram pessoas que eram guerreiros, que moravam ali naquelas aldeias próximas, moravam ali em Israel, meio próximo. Todos eles se juntaram e foram lá falar com ele, olha, era você quem liderava a gente, você que liderava a gente nas batalhas. E aí ele falou uma coisa muito bacana, venha fazer o quê? Pastorear. Era uma coisa que Davi sabia pastorear? Vocês... Sim. Uma coisa que estava ali pertinho dele. Era pertinho dele. Por que estava pertinho dele? Lembram Porque vocês? desde criança ele já pastoreava ovelhas. Então era para mim cuidar do povo. E como é que era cuidar da ovelha? Como é que é cuidar de uma ovelha? Você tem que guiar ela para o lugar, você tem que dar comida, tem que dar água para ela, tem que cuidar dela, para onde ela vai, para onde ela fica. Isso. Você tem que ter cuidado dela, você tem que se sacrificar por ela. E Davi era um pastor que ele se sacrificava. Ele falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele sabia como é que era ser cuidado por Deus como ovelha e cuidar das pessoas como pastor. Então, ele sabia que ele não podia deixar faltar nada para o povo. Que coisa legal, uma lição bacana sobre Davi, né? Davi, então, ele passou a pastorear o povo. O povo quis que ele fosse o seu rei. Tudo a seu tempo. Foram 13 anos, na realidade aí vira 20 anos de espera, mas foram 20 anos de boa espera, foram 20 anos de boa espera. Por quê? Porque ele confiava em quem? Em Deus. Porque ele confiava em Deus. Vamos começar a fechar a nossa lição? Vamos lá para, deixa eu ver aqui, Atos 13:22. Quem está com essa passagem? E pode explicar para a gente o que tem a ver com a nossa lição? Em Atos 13:22, disse assim: e tendo tirado a este, levou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse texto, ele já diz como Davi foi um rei muito bom para o povo de Israel, um dos melhores reis de Israel. E ele teve bastante paciência, porque ele começou no palácio tocando para o rei. Olha só como é que ele era um cara legal. Ele começou de baixo, começou numa posição humilde, mas aí ele foi crescendo, foi conhecendo, foi sendo depois primeiro um tocador, depois um guerreiro, e depois lá na frente ele vai ser o quê? O rei de Israel. Que bacana. Uma crescente, um desenvolvimento, tudo porque ele confiava em Deus. Segunda passagem, Salmo 72:1. Carlinha. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei. E aí, Carlinha, o que isso diz pra gente? Esse verso, o Salmo em si, na verdade, ele é direcionado a Salomão. Mas nesse verso, ele quer se referir a todos os reis que tiveram. Como Deus queria que os reis fossem. Queriam que os reis fossem retos e justos e que seguissem a ele.
Legal, é isso aí. Muito bom. Deus queria que os reis eles fossem pessoas retas, justas, que guiassem o seu povo, como Davi foi uma pessoa que guiou o povo. E penúltima passagem, Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, Sofia, o que você fala? Bom, esse verso aqui, a gente pode comparar ele, né, a como Davi esperou, e as coisas que foram acontecendo nessa espera dele. Aconteceram coisas ruins, aconteceram coisas boas, mas aqui ele está falando que todas essas coisas aconteceram para que ele pudesse ser preparado. E nisso a gente pode ver aqui, voltar para a nossa realidade de hoje. Porque por mais que aconteçam coisas ruins com a gente na nossa vida, a gente tem que se lembrar que todas as coisas que acontecem, elas vão acabar cooperando para o bem da gente, se a gente estiver com Deus. Muito legal, bacana, não precisa nem falar nada. Perfeito. Jeremias 29:11, John Fernando, o que você fala sobre isso? Jeremias 29:11 diz que eu sei que pensamentos que a vosso respeito diz, ou seja, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar fim a desastres. E significa que Deus quer que a gente consiga no caminho dele que ele escolheu pra gente, que se a gente acabar saindo desse caminho, a gente pode acabar errando ou danificando a nossa história. Exatamente, muito legal. Muito boa a explicação de vocês, é uma lição maravilhosa. Eu espero que você que está em casa aproveite esse tempo, pare para poder ler essa lição rica, cheia de histórias de Davi, de como ele se tornou um rei. Não foi e para a gente aprenda com ela, porque nós às vezes queremos as coisas para ontem, né? Ou então para antes de ontem, né? Queremos as coisas logo. Mas a nossa vida, ela tem que ser uma vida de paciência, de confiança em Deus, e Deus vai nos guiar no caminho certo. Vamos fazer uma oração para nós terminarmos. Fechamos nossos olhos. Muito obrigado, bom Deus, por esse dia, por essa lição que nós estamos aprendendo sobre Davi. Que o seu Espírito possa continuar guiando a todos nós, para que nós possamos ter paciência, esperar em Ti, para um dia nós conseguirmos os nossos objetivos, que são sendo os Teus objetivos. Nos guie para o céu, nos dá a Tua paz, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até mais, até a nossa próxima Conexão Adole.